Olá, dando continuidade ao estudo dos Salmos aqui no Teodidatas, agora com uma meditação sobre um salmo por semana, já é a segunda semana em que estamos fazendo isso, e se o Senhor assim permitir, pretendo fazer isso pelas próximas semanas aí por um bom tempo. Vamos agora estudar o Salmo 17. Então, neste momento, se você quiser pausar o vídeo, pegar sua Bíblia ou abrir o box de descrição aqui para acompanhar a leitura comigo, você pode, por favor, fazer isso. E eu já chamando atenção aqui para o título desse salmo, né, e esse título é inspirado. Os salmos têm títulos inspirados. A maior parte dos capítulos da sua Bíblia tem um título, e até algumas porções, algumas seções separadas de versículos, eles têm títulos que não são títulos inspirados, que não são títulos dados pelo autor inspirado, são títulos dados pelos editores. E aqui, nos Salmos, é diferente. Você tem também títulos dados pelos editores, normalmente em negrito, né, na sua Bíblia, mas você vai ter um título numa letra que não está em negrito, às vezes em itálico, que é o título original do Salmo, então um título que foi inspirado pelo Espírito Santo, assim como o texto. E o título deste salmo é Oração de Davi. E por isso, como nós vamos ver já na introdução do estudo, após aqui a leitura, eu chamei este estudo, essa meditação, de a oração que agrada a Deus. Mas vamos, por favor, para a leitura, me acompanhe na leitura. Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livra aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho. Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Tem-nos cercado agora nossos passos, e baixaram os seus olhos para a terra. Parecem-se como o leão que deseja arrebatar a sua presa, e como o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra minha alma do ímpio com a tua espada. Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Estão fartos de filhos, e dão seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Como eu mencionei antes de começar a leitura, o título que eu dei para este estudo foi A Oração que Agrada a Deus. E por que isso? Por que esse título? Aqui eu fiz uma analogia, obviamente. Se Davi foi um homem segundo o coração de Deus, a oração de Davi deve ser uma oração que agrada a Deus. Mas isso não simplesmente pelo fato de ser uma oração de Davi. Porque nesta oração nós encontramos realmente elementos que nos permitem ver, à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, à luz do ensino geral da Escritura, que se trata aqui de uma oração feita por um homem que está alinhado com a vontade de Deus, alinhado com a revelação de Deus que nós encontramos na sua palavra. E aí então, para nós iniciarmos a nossa reflexão, nós podemos perceber que a oração que agrada a Deus é a oração de um homem justo. Isso nós vamos ver no verso 1 até o verso 3 e também no verso 15. Aqui, talvez Davi estivesse enfrentando uma situação de injustiça, como muitas das que ele enfrentou durante a sua vida. Saul, os seus inimigos, os filisteus, os habitantes da terra de Canaã, seu filho Absalão, enfim. Houve muitas situações em que Davi estava nessa condição de não ter feito nada para ofender o seu próximo, mas ter o seu próximo voltado contra ele. Não está aqui Davi numa condição de arrependimento por conta do pecado, como é o caso dos salmos penitenciais. Mas ainda assim,
Mesmo que Davi estivesse pleiteando a sua própria justiça pelo fato dele não ter feito nada de errado naquela situação específica que levou ele a fazer essa oração, o fato de Davi fazer alusão à justiça nos leva à reflexão, agora uma reflexão cristocêntrica, né, pensando no aspecto messiânico desse salmo, nos leva à reflexão de que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, a justiça de Deus é revelada em Cristo, e nós de fato só podemos nos apresentar como homens justos, íntegros diante de Deus, se formos justificados por Cristo. Bom, isso é um aspecto evidente, natural, da doutrina da salvação, da doutrina que diz respeito à nossa salvação, que diz respeito à nossa santificação, mas em que sentido isso se aplica para a oração? Ora, quando nós nos apresentamos diante de Deus baseados não na nossa própria justiça, mas na justiça de Cristo, o que acontece é que Cristo, no nosso clamor, nos substitui. Em nosso clamor, nós somos substituídos pelo próprio Cristo. E aqui nós podemos lembrar das palavras de Paulo em 1 Timóteo 2,5, de que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E também das palavras que nós encontramos lá na carta aos Hebreus, capítulo 7, verso 25. Jesus, que ressuscitou, foi exaltado e está na presença do Pai, vive para sempre para interceder pelos seus. Então, esse é o primeiro aspecto da oração que agrada a Deus. Mas um segundo aspecto ligado diretamente a este, porque não existe justificação sem um quebrantamento, ou melhor, a verdadeira justificação do homem, o reconhecimento da obra feita por Cristo, por nós, a obra de Cristo a nosso favor, ela nos leva, quando reconhecemos isso, necessariamente a um quebrantamento. E esse quebrantamento vai ser visível nessa oração que agrada a Deus. Isso nós temos no verso 1, no verso 3, novamente, né? Veja como esses assuntos estão interligados, porque esses versos também falam da justiça de Deus. Nós temos isso no verso 6 e também no verso 15, o último dos versos. Existe uma ideia que é uma ideia que decorre de todo o Evangelho, decorre da compreensão da Escritura e que já foi, de uma forma ou de outra, expressa ao longo da história por muitos homens de Deus, a ideia de que a necessidade é o caminho que conduz o homem a Deus. Mas não no sentido de que temos necessidade de algum bem e que vamos então pedir esse bem a Deus. Isso é válido, não tem dificuldade nenhuma com isso, não há problema nenhum com isso. Mas a verdadeira necessidade que conduz o homem a Deus é essa necessidade existencial, o vazio deixado pelo pecado, pela separação de Deus e que só encontra satisfação em Deus. A necessidade de algum bem material ou alguma necessidade externa, que também deve ser colocada aos pés de Deus, é claro, ela tem apenas o caráter, né, ou a virtude de nos levar, de nos conduzir para essa verdadeira necessidade existencial que vai ser posta diante de Deus em clamor, em quebrantamento, em súplica. E aqui nós podemos nos lembrar da passagem de Isaías 57,15, que nos diz que Deus não habita apenas nos céus, num alto e sublime trono, mas Ele habita sobre a terra, com aquele que está contrito e abatido de espírito. Então Deus habita com os contritos e abatidos de espírito. Bem-aventurados os humildes em espírito, como diz o próprio Senhor Jesus, porque deles é o reino dos céus. Avançando, prosseguindo, a oração que agrada a Deus, ela também não se conforma com a maldade que há no mundo. Aqui, esse é o conteúdo dos versos 9 até o verso, do verso 9 até o verso 14. Por um lado, Davi está, sim, manifestando o seu anseio de justiça, por conta daqueles que o oprimem, que o perseguem, por conta dos seus inimigos que praticam o mal contra os outros, contra ele mesmo. Mas, se nós fizermos a transição disso aqui, à luz das verdades que nós já compreendemos, à luz da compreensão da justiça de Deus revelada no Evangelho, no nosso clamor,
na nossa imitação dessa oração que agrada a Deus, isso vai se revelar. Claro, existe uma postura individual, uma postura concreta antes disso, né? Que é a separação, se separar dos perversos, não participar das perversidades, da maldade que os perversos praticam. Isso nós refletimos sobre isso quando estudamos o Salmo 16, por exemplo. Mas como nós vimos quando estudamos o Salmo 7, também, né? Aquela meditação de que a justiça pertence ao Senhor. Então, essa inconformidade com a maldade que há no mundo, ela vai se manifestar em clamor pelos perdidos e ela vai se manifestar em amor pelos inimigos. Agora aqui, essa porção do Salmo ressignificada à luz do ensino mais claro do Evangelho. E por fim, a oração que agrada a Deus é aquela oração que busca sempre em Deus a sua proteção. Isso nós vemos no verso 5 e também nos versos 7 e 8 aqui do Salmo 17. Aqui há claramente uma conexão com o Salmo 15 e com o Salmo 16, que nós acabamos de estudar na sequência aí nas últimas 2 semanas, na sexta-feira da semana retrasada e na segunda-feira da semana passada. A conexão com o Salmo 15 está exatamente na ideia de subir ao monte do Senhor, né? Quem subiu ao monte do Senhor? Quem entrou no santuário do Senhor? Cristo. E em Cristo, nós. A conexão com o Salmo 16 está em que Deus guarda a quem? Deus guarda, primeiramente, a Cristo, mas em Cristo Deus também guarda a nós. Encontramos abrigo em Deus, proteção contra a corrupção do pecado na nossa vida presente e contra a corrupção da morte, quando deixarmos esta vida presente, entrarmos então, descermos à sepultura, mas Deus, assim como não deixou Cristo na sepultura, não deixará a nossa alma na sepultura, nessa alusão ao estudo do Salmo 16. Então, essa oração que agrada a Deus é aquela que sempre busca em Deus a sua proteção, a sua confiança está em Deus. Bom, é isso. Pelo estudo do Salmo 17 é isso. Eu espero que ele tenha sido tanto proveitoso, tanto instrutivo quanto edificante para você. Se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo e de deixar o seu comentário. Isso também é muito importante em todos os vídeos que você assistir aqui no Theo de Datas. Nem que seja apenas um amém, glória a Deus, Deus abençoe. Isso é bom porque, além disso ser importante para a métrica do YouTube, esse é um retorno para saber que eu estou aí seguindo num caminho que está sendo agradável, que está sendo adequado. Tá certo? Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.